E a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou hoje o projeto de lei que prorroga até o fim de 2027 a desoneração da folha de salários para empresas de 17 setores da economia. Essa decisão representa um revés para o Ministério da Fazenda, que preferiu uma discussão ligada à reforma tributária. Então, sobre esse assunto, nós conversamos agora com o professor de Tributação Empresarial da Universidade Mackenzie, Edmundo Medeiros, a quem agradecemos demais pela participação. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Obrigado, boa noite a você, boa noite a todos os nossos ouvintes. Perfeito, professor. Para começar, claro, queria pedir a avaliação do senhor sobre essa aprovação desse projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento até o final de 2027. Claro, a gente lembra que esse texto ainda vai passar por uma segunda votação na CAI do Senado antes de ser enviada para a Câmara Federal. Mas essa prorrogação, na avaliação do senhor, é importante para esses 17 setores? Por qual razão? A desoneração da folha de salários, ela não é exatamente uma novidade. Ela foi criada pela primeira vez em 2011 e desde então ela vem passando aí por sucessivas mudanças, né? Em algum momento ela foi revogada, em 2015 ela foi revogada, foi retomada em 2017. Em 2020, em razão da pandemia, ela foi prorrogada, deveria ter saído de cena em 2021, foi prorrogada novamente, e agora a ideia é que se estenda, né, além de dezembro, para que possa continuar beneficiando esses setores, né? Quando nós falamos em tributação da folha de salários, né, nós falamos de um tributo que não é bem visto. Na verdade, muitos países da OCDE possuem uma tributação sobre pagamentos de salários bem inferiores ao do Brasil. O Chile, por exemplo, não possui, né? Quer dizer, nós estamos falando de um país em que não se cobra do empresário absolutamente nada sobre a folha de salários. E vejam, essa discussão que existe neste momento, né, o governo do presidente Lula, o governo do PT, sobre uma medida, né, a desoneração da folha que já foi adotada originalmente no governo da presidente Dilma Rousseff, né? Então, existe um consenso de que a tributação da folha de salário não é uma boa medida, né? A questão é que a implementação da desoneração não é tão simples em razão de mexer muito com a arrecadação, né? Um dos motivos dela ter sido revogada depois de criada em 2011 foi justamente o impacto fiscal que ela provocou, né? Em 2015, em razão da crise econômica, as empresas tiveram uma queda acentuada na sua receita bruta e isso, evidentemente, derrubou a arrecadação do governo. E por quê? Quando nós falamos em desoneração da folha, a medida, em linhas muito gerais, é substituição da tributação de 20% que incide sobre a folha de salários em troca de uma tributação sobre a receita da empresa. Essa tributação, evidentemente, tem alíquotas variáveis, elas vão de 1 a 4,5%. Então, uma empresa que hoje, imagine você o seguinte, a empresa tem lá uma folha de salário de R$100 mil, ela paga R$20 mil de contribuição previdenciária patronal. Ela deixa de recolher esses 20% e passa a recolher alguma coisa variando entre 1% e 4,5% incidente sobre a sua receita bruta. Porque, ao fim e ao cabo, essa medida é uma medida considerada benéfica para a economia, porque ela reduz o custo da mão de obra. E, evidentemente, no médio e no longo prazo, isso resultaria, pelo menos teoricamente, em mais contratações, né? Então, em linhas gerais, é evidente que, especialmente os setores da economia ligados à prestação de serviços, sofrem aí uma redução bem acentuada do seu custo de mão de obra, né? Trocando, então, a tributação incidente sobre o salário por um percentual incidente sobre a receita bruta. Mas nessa relação que o senhor bem menciona, a dúvida é se a conta fecha no final, porque
A proposta, pelo menos segundo as estimativas, aponta justamente para 9 bilhões de reais seria o custo para os cofres públicos. Agora, me chamou a atenção também, viu, professor, que o autor da proposta, o senador Efraim Filho do União Brasil da Paraíba, calcula que o texto evitaria cerca de 600 mil demissões. E do outro lado, o governo fala que teria um custo aí de 9 bilhões de reais. Se torna vantajoso essa desoneração justamente para evitar esse volume de demissões ou até estimular as contratações desses setores? Nós temos um cabo de guerra aí, né? Do ponto de vista do empresário, do ponto de vista da iniciativa privada, a desoneração da folha é um fôlego. Mas veja que em 2011, quando ela foi implementada, e veja-se que ela foi implementada em um governo do PT, né? Tinha-se a expectativa de que haveria aí um crescimento aí bem perceptível, um crescimento importante nas contratações em razão dessa redução de custo, né, sobre a mão de obra. Olha só, quando nós tributamos lucro, a empresa, jamais ela vai tentar experimentar menos lucro para pagar menos imposto de renda, para pagar menos contribuição social sobre o lucro. Quando se tributa a receita de uma empresa, a empresa ela não vai deixar ou intencionar reduzir o seu faturamento para pagar menos tributo incidente sobre o faturamento. Mas quando nós tributamos a folha de salários, esse é um custo que a empresa não deseja. Então, se é caro contratar, qual é a tendência? Ela deixar de contratar. Então, a lógica diz que, se você reduz a tributação sobre a folha de salários, você incentiva, você favorece a contratação. Isso é bom? Sim, é bom para a empresa, porque ela reduz o custo dela sobre mão de obra, e é bom para os trabalhadores de forma geral, que evidentemente vão ter mais possibilidades de contratação. A questão é, do ponto de vista fiscal, nós temos uma situação assim, limítrofe entre uma manutenção da arrecadação, né, nos atuais níveis, ou uma queda. A experiência passada diz que a chance de haver uma queda aí, se isso não for feito de uma forma muito bem pensada, se isso não for feito de uma forma muito bem estruturada, a chance de queda de arrecadação é grande. Foi o que aconteceu em 2011 e motivou o governo a revogar a desoneração da folha em 2015. Ela só foi retomada em 2017. Né? Por que houve isso? Quer dizer, a ideia não era boa? Não, a ideia continua sendo boa. Isso é desejável e, evidentemente, almeja-se que um dia a gente, né, possamos chegar à situação do Chile, 0% de tributo sobre a folha de salário. Mas há essa preocupação fiscal. Há sim a possibilidade de uma queda de arrecadação e é por isso que o governo aí fica nesse cabo de guerra com o Senado em razão aí dessa possibilidade de extensão da desoneração para além de dezembro de 2023. De reflexão essa, viu, professor? Agora, o governo demonstra insatisfação com a aprovação desse projeto na CAI do Senado, porque entendia que esse assunto deveria ser tratado no âmbito da reforma tributária. Quais são os riscos de você aprovar um texto fora do guarda-chuva da reforma tributária? O nosso sistema tributário é um dos sistemas tributários mais complexos do mundo. Basicamente, nada que se tributa no Brasil é tributário de uma forma simples. O que eu quero dizer com isso? Nós temos aqui tributação do lucro, tributação da receita, tributação da folha de salários, tributação de atividades financeiras e, em regra, tudo é feito de uma forma bem complexa, cheia de detalhes, cheia de diferenças. Você tem uma mesma tributação que incide de formas e com alíquotas diferentes em vários setores. Então, digamos que a fórmula inteira, ela
ela está montada hoje para entregar um determinado volume de arrecadação para o governo, e mexer nisso é como mexer no vespeiro. Eu posso fazer uma alteração na tributação do consumo, que é o que se discute nesse momento, e criar um desequilíbrio de arrecadação. Veja o que aconteceu em 2011, né? Desoneração da folha, como eu disse, basicamente eu tiro 20% que incide sobre a folha de salários e acrescento 1, 2, 3, 4% na tributação da receita das empresas. Num primeiro momento, se você imaginar que esses números são estáticos, a conta é relativamente simples, né? Eu verifico qual o equivalente na receita ali, qual o equivalente da alíquota desses 20%, e aplico, crio a desoneração da folha. O problema é que esses números eles não são estáticos, a economia ela é dinâmica. O que aconteceu lá em 2014 e que motivou a revogação da desoneração em 2015? A economia ela teve uma desaceleração bem acentuada e as empresas, da noite para o dia, perderam o faturamento. E o que o governo tinha acabado de fazer? Ele tinha acabado de tirar a tributação da folha e colocado sobre o faturamento. Se a empresa perde o faturamento, no mês imediatamente seguinte, o governo deixa de arrecadar. A velocidade não é essa quando eu falo de tributação da folha, porque os empresários eles não fazem demissões em massa de forma instantânea, né? Se você tem uma desaceleração da economia, né? Para que isso comece a impactar os empregos, né? A folha de salários, você tem um tempo, né? Então foi isso que aconteceu lá em 2015, ou seja, o que eu quero dizer com isso, né? Mexer em um aspecto da tributação, que é a tributação da folha, no exato momento que você está discutindo uma reforma tributária que vai incidir de forma bem importante sobre o consumo, né? Quer dizer, você está mexendo em muita coisa num sistema que já é complicado, e aí você pode ter problemas. Então, óbvio, né, do ponto de vista de governo que tem uma preocupação com o impacto fiscal de qualquer mudança, ele sempre vai ter a preferência de que essas mudanças aconteçam de forma mais gradativa. Então, veja, vamos discutir reforma tributária e mexer no consumo? Ok, vamos implementar, vamos ver como é que essa reforma está funcionando, vamos mexer na tributação da folha. Eventualmente, no futuro, vamos mexer na tributação do lucro das empresas. Então, do ponto de vista de governo, é esse o raciocínio. Quanto menos mexer, menos risco. Mas, é óbvio, o empresário ele está com a corda no pescoço, né? Ele tem uma carga tributária que é uma das mais elevadas do mundo, e aí é evidente que qualquer discussão que represente redução de carga tributária, ele vai bater palmas, ele vai fazer pressão para que isso aconteça, né? É isso, eu não posso deixar de não questioná-lo sobre o projeto da reforma tributária. Semana passada, inclusive, aquele grupo de trabalho que se debruçou sobre as duas PECs apresentadas procuraram promover as alterações, fundir os textos, e eu queria pedir uma rápida avaliação do senhor. Fusão de 5 tributos em um só, o IBS, o imposto dual, um gerido pela União, outro gerido pelos estados, temos algumas exceções, alíquotas diferentes. Em linhas gerais, que avaliação é possível fazer desse projeto que, como bem disse o senhor, trata da tributação sobre o consumo? Agradou o projeto? Veja, o nosso sistema tributário é um sistema tributário tão complexo, eu vou usar uma expressão aqui, veja, o nosso sistema tributário ele é tão ruim que nós temos aí duas propostas principais em tramitação, né? A 45, a 110, uma terceira proposta que vem caminhando por fora, e ao fim e ao cabo, você tem diferenças, você pode até discutir que uma é um pouquinho melhor que a outra tem um aspecto que é melhor que essa outra aqui, mas qualquer dessas mudanças que estão em tramitação resultaria num sistema tributário melhor do que nós temos hoje. Veja, hoje um empresário, quando nós falamos de tributação do consumo, nós falamos de ICMS, ISS, IPI, PIS, COFINS, né? Imagine que as propostas elas têm algo em comum, que é concentrar tudo isso num único tributo, né? Então, isso em si já é um ganho, isso em si já é algo que melhoraria muito, né? A guerra fiscal que envolve o ICMS hoje é um elemento que desestimula o investimento, especialmente
o capital estrangeiro no Brasil, né? Os empresários, de forma geral, eles têm que lidar com legislações de 27 unidades federativas. Prestação de serviço envolve 5.600 municípios, cada um criando sua própria lei de ISS. Então, a tributação no consumo no Brasil é uma das piores do mundo. Ela é pulverizada, ela é espalhada, ela ocorre em 3 níveis de governo. O governo federal cobra IPI, PIS e COFINS, o governo estadual cobra ICMS, aí são 27 unidades federadas, e no nível municipal, nós temos o ISS. Tudo isso substituído por um único imposto, que é o IBS, essa é a linha central que está em discussão, seria muito positivo. Então, a expectativa é que, se alguma dessas propostas avançar, o ganho em relação ao que nós temos hoje haverá, né? Agora, é óbvio, né? Tudo ainda está em discussão no Congresso. Você tem 2 propostas principais, você tem uma terceira proposta que caminha por fora ali, mas em linhas gerais são positivas. É isso, reforma tributária, também desoneração da folha de pagamento, perspectivas para o país, vários assuntos tratados com o professor de tributação empresarial do Mackenzie, Edmundo Medeiros, a quem mais uma vez eu agradeço pela participação. Professor, boa noite e, por favor, volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Boa noite, muito obrigado.